Universal, o lugar da salvação da sua alma. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, é com muito prazer, com alegria, com satisfação, com fé, sobretudo, que daqui do Templo de Salomão nós determinamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus pais. Nós determinamos a bênção para tantos quantos creem, acreditam, têm certeza que o que Deus prometeu no passado é para nós hoje, tanto quanto foi no passado. Então, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha só, nós estávamos conversando e até dialogando sobre o assunto da solução dos problemas que nós tanto queremos resolver. Porque não há quem tenha um problema que não queira resolver esse problema. Eu duvido que alguém com um problema abandone esse problema, larga para lá, deixa ele resolver por si só. Não, as pessoas querem resolver o problema. Elas querem ter uma vitória sobre aquela situação que está enfrentando. E é por isso que nós estamos voltados para os últimos 10 dias desse mês de agosto, que chamam de o mês do desgosto, mas é justamente aí que nós, por conta da nossa fé, da nossa crença no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, nós cremos que podemos mudar essa situação. É como Deus falou, eu jurei, disse o Senhor, eu jurei, como eu pensei, assim se sucederá. Como eu determinei, assim acontecerá. Então, ele não precisava jurar, Deus não precisa jurar, mas quando ele jura, ele está afirmando, reafirmando, trazendo uma ideia, ou fortalecendo uma ideia para que os que nele creem também tenham o mesmo procedimento, o mesmo pensamento, o mesmo comportamento. Eu jurei, disse o Senhor, como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim acontecerá. Então, nesses últimos 10 dias deste mês de agosto, a partir dessa sexta-feira agora, a partir dessa sexta-feira, do dia 22 até o dia 31, nós estaremos numa campanha da vitória. Campanha da vitória. Quem não quer vitórias, né? O ser humano, quando não consegue solucionar os seus problemas, ele fica sem comer, fica sem dormir, fica chateado, estressado. E pior do que ter os problemas é não saber o que fazer. O que mais tem são pessoas perdidas, pessoas realmente atribuladas por causa dos problemas. Agora, nós estamos unindo a nossa fé, né, com as pessoas que não aceitam isso. Há pessoas que realmente resolveram viver com a situação que estão enfrentando, aceitando, abaixando a cabeça para os problemas estão fazendo aniversário na vida da pessoa, mas tem gente que não aceita, não se conforma, tem gente que sabe que não é normal e ela está em busca de uma direção, e nós estamos aqui para dar essa direção. Teremos aí, o Bispo Márcio, esses 10 dias para quem quer botar um ponto final, não é uma vírgula não, mas um ponto final na dor, no sofrimento. E até as pessoas que ouvem aquele discurso assim, a doença, o sofrimento, uma provação,
um karma, uma cruz, até essas pessoas, elas querem se livrar. Tanto é que quando uma pessoa que ouve esse discurso, ela fica doente, ela vai no médico, ela toma remédio, ela quer se livrar daquele sofrimento, porque no fundo, nenhum ser humano aceita sofrer. Eu queria dizer o seguinte: há religiões que tratam os problemas dessa forma. É o meu karma, é a minha cruz, é a provação, é o meu destino. Mas eu pergunto, quem em sã consciência quer carregar um problema, uma dor, uma provação, uma cruz, uma dor, um inferno na sua vida pelo resto da vida? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, se é karma, se é isso, se é aquilo, não interessa. Eu quero saber o seguinte: eu quero me livrar dessa situação, eu quero me livrar do meu karma, eu quero me livrar dessa maldição, eu quero me livrar dessa provação, eu quero me livrar dessa cruz que eu estou carregando. E é só a pessoa apelar para a inteligência, né? Eu conversava com uma senhora, ela com 50 e poucos anos, e ela disse assim: eu estou nessa aprovação há mais de 30 anos. Quer dizer, vamos pensar, você vai morrer e não vai ver a grandeza de Deus, a manifestação de Deus, que prova que dura a vida inteira. Tem gente que pensa que é uma fase, que fase é essa que não muda nunca, que você não se livra nunca. Está provado, minha amiga e meu amigo, que é a ação da sua fé que muda isso. Se fosse verdade que é um karma, é uma cruz, para que então a fé? A fé é para mudar essa situação. Quando foi que um sofrido, ele se aproximou do nosso Senhor e ele fez esse discurso, né? Quando foi que Jesus disse: não, esse problema eu não posso resolver. O seu problema, você tem que suportar essa dor, você tem que carregar esse fardo, você tem que se conformar com essa situação. De maneira nenhuma. O doente era curado. O carregado, perturbado, era liberto. A mudança acontecia no mesmo instante, na mesma hora. E é interessante, rapaz, que Deus, ele determinou no passado, determina no presente e vai determinar sempre no futuro, porque ele é Deus. Ele determina a bênção. Você vê, ele falou com Abraão e Abraão obedeceu. Por conta da obediência de Abraão, Abraão deixou de ser apenas um abençoado. Ele se tornou a própria bênção. Você vê que Deus vai além, infinitamente além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Abraão, eu não quero que você seja abençoado, eu quero que você seja a própria bênção. É muito forte essa, né? Abençoado é muito pouco diante do que ele quer fazer. Claro, rapaz. É muito pouco. Ser tu uma bênção. Quando a pessoa é uma bênção, ela abençoa naturalmente os seus filhos, os seus netos, os seus entes queridos. Por quê? Porque ela carrega consigo a própria bênção. Então, quando a pessoa é obediente a Deus, à palavra de Deus, então ela carrega em si a própria bênção. Porque, veja só, uma pessoa que tem filhos e os seus filhos são rebeldes, seus filhos desobedientes, seus filhos não fazem aquilo que a mãe manda ou o pai manda, o que ela sente, ou o que o pai sente quando vê os filhos rebeldes? Ele fica triste, ele fica agoniado, ele sofre, ele geme por causa disso. Então Deus permite essa situação para que os pais sintam na pele o que ele sente em relação a nós. Então, se eu quero que os meus filhos me obedeçam, então eu tenho que ser obediente a Deus. Se eu sou obediente a Deus, então naturalmente o Senhor, meu Deus, vai abençoar os meus filhos por conta da minha obediência. Então, se você ler aqui
no livro de Gênesis, capítulo 26, Deus fala por que ele abençoava ou prometeu abençoar Isaac. Ele diz assim: porquanto ou porque Abraão obedeceu a minha voz. Está aqui escrito. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, por isso ele prometeu abençoar Isaac. Quer dizer, o pai que é inteligente, a mãe que é inteligente, que raciocina, que quer deixar uma bênção para os seus filhos, o que ele tem que fazer? Ao invés de pensar apenas no sentido econômico, no sentido de formação acadêmica para os filhos, futuro para os seus filhos, no sentido econômico, os pais pensam assim: não, eu vou investir a minha vida na obediência à palavra de Deus. Obviamente o meu filho ou os meus filhos vão ser abençoados pelo meu Deus, porque eu fui obediente, ele naturalmente vai abençoar os meus filhos. Quer dizer, veja que a fé é uma questão de razão, de inteligência, de obediência. Você obedece, você está mostrando fé. Você não obedece, você não está mostrando fé. Não tem nada de sentimento, nada de religião, doutrina, etc. Não. Tem o seguinte: quando a gente obedece, a gente manifesta a fé. Quando a gente não obedece, não adianta a gente ir na igreja, ser religioso, não adianta a gente fazer tudo bonitinho, né? Não adianta orar, jejuar, fazer as nossas promessas. Se a gente não obedece, não há fé. Quer dizer, Deus é o mesmo do passado. Nós não temos visto Deus na mesma proporção na vida de todos por causa disso. Nós vemos as pessoas, por exemplo, nos buscando, pedindo oração o tempo inteiro. Se fosse a oração que mudasse a vida das pessoas, nós não íamos fazer outra coisa. Nós temos prazer em orar, mas quando você obedece, ainda que ninguém ore por você, você é abençoado. Se você obedece, você tem tudo. Se você não obedece, você não tem nada. O problema é que tem pessoas que se iludem com coisas tão pequenas, né? E Deus tem coisas grandiosas para os obedientes. É porque a obediência, ela dá à pessoa autoridade. A obediência dá segurança, a obediência dá paz. A pessoa, quando anda na obediência, ela tem autoridade sobre o problema, ela tem autoridade sobre o mal. Por quê? Porque o mal sabe que ela está em concordância com Deus. E isso é muito forte. E o fato de Abraão, ele ter deixado tudo em obediência à voz de Deus, mostrou a fé. Porque Deus não impõe a pessoa, você tem que fazer. Deus disse: eu proponho a bênção, a maldição. Você escolhe o que você quer obedecer. Deus disse: se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quer dizer, é uma escolha da pessoa. E quando ela escolhe obedecer, ela escolheu a bênção. É outra cura totalmente diferente, né? Enquanto tem pessoas escolhendo a desobediência, elas estão colhendo o fruto disso. Quantas coisas, minha amiga e meu amigo, você já sofreu por causa da sua desobediência? Quantas coisas, porque o ser humano, ele se inclina para isso. Ele tem dificuldade para obedecer quem vê, imagine para quem não vê. Então, quando a pessoa tem esse temor, essa preocupação em obedecer, a conversa muda, o deserto floresce, qualquer situação se reverte. Então, a Bíblia fala que havia fome em Gerar. Havia fome. Então, Isaac resolveu descer para outra terra. Ele, já que tem fome aqui, eu vou para outro lugar. Então Deus apareceu para ele e disse: olha, não vai para lá. Não vai para lá, porque eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te dar essas terras. Todas essas terras vão ser tuas, mas você vai me obedecer, porque teu pai me obedeceu, então você será abençoado. Quer dizer, os filhos hoje colhem as bênçãos ou as maldições de seus pais. Dependem dos pais que têm.
Então, o pai que está me ouvindo, a mãe que está me ouvindo, deve saber disso. Você, minha amiga, que ama tanto o seu filho, você se preocupa tanto com a roupinha, você quer dar a melhor escola, a melhor educação, você quer dar a melhor comida, você quer dar o melhor para o seu filho, o melhor. Mas se você não obedece a Deus, se você é desobediente, se você é rebelde, então não adianta nada que você está fazendo, porque o seu filho vai colher da sua obediência ou desobediência que você tem para com Deus. Isso é tão certo como Deus existe. Tão certo como Deus existe. Está escrito isso. A bênção para os obedientes e maldição para os desobedientes. Cada um escolhe o que quer. O que você quer escolher? Então, a partir do dia 22, quer dizer, sexta-feira agora, aqui no templo e em todas as igrejas, não é verdade? Isso. Nós vamos ter 10 dias da vitória. Quando você vai aprender a tomar posse daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu, mas você tem coisas a fazer. Nós temos algumas obrigações com respeito às promessas de Deus. As promessas de Deus não vêm sobre nós como chuva. Eu estava andando na rua, de repente Deus me abençoou. Tropecei no... Não, eu tropecei na bênção. Não existe isso. O que acontece é o seguinte, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Não está escrito na Bíblia, mas a minha mãe dizia sempre assim, meu filho, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Não é verdade? A mamãe sempre falava assim, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Mas, na realidade, isso não está escrito na Bíblia de forma direta, está escrito isso de forma indireta. Porque o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que tomar posse daquilo que Deus prometeu. A terra prometida foi tomada posse. O povo de Israel teve que se apossar, quer dizer, teve que lutar, teve que enfrentar os seus inimigos até tomar posse daquele lugar. Então, as bênçãos, as promessas de Deus são assim também. Você tem que tomar posse delas. Como? Através de atitudes e comportamentos de obediência, que é a manifestação da fé. Porque as pessoas têm um costume de achar que pelo fato delas serem boas de coração, elas fazerem caridade, ou ela ajudar os outros, isso já dá a ela a garantia da bênção, ou vai dar tudo certo para mim, porque como eu não faço mal a ninguém, Deus vai me ajudar. Só que não adianta ter um bom coração, ajudar os outros e não obedecer a palavra de Deus, que é a coisa mais importante. A moeda de troca no reino de Deus é a fé. Tem milhares de pessoas nos ouvindo, mas tem pessoas que dentro delas, sabe, já está... tipo aquele vulcão, né, que está entrando em erupção. Não, eu vou pegar minha credencial, eu vou sair agora, eu vou na Universal mais perto da minha casa, eu vou participar desses 10 dias da vitória. Ela está falando com ela mesma, né? Ela tá ali envolvida nesse espírito, porque ela crê. São essas pessoas que nós vamos ver dando testemunhos, são essas pessoas que nós vamos ver contando vitórias, são essas pessoas que nós vamos ver colocando um ponto final nas suas dificuldades. Claro, vão vir outras lutas, outros problemas, e isso não tem jeito. Mas nós queremos que você vença os seus problemas antigos, crônicos, que você saia dessa humilhação, dessa vergonha. E esses 10 dias é para isso. E nós vamos ter reuniões de manhã, e nós vamos ter reuniões à noite. Alguns dias da semana já esgotaram, como, por exemplo, sexta-feira à noite, mas nós temos sexta agora de manhã, 915 credenciais, você pode buscar hoje. Acabaram as credenciais de domingo também, mas nós temos de segunda-feira à tarde, primeiro congresso para o sucesso. Nós temos ainda de terça-feira de manhã e à noite temos algumas. Então você vai saber qual o horário que ainda tem disponível e você vai fazer a sua parte para que Deus se manifeste. Então, quer dizer que nesta sexta-feira nós já está aí esgotado. À noite. De manhã ainda tem? Ainda tem quase aqui no 1000. templo? Ou em qualquer Universal ela pode pegar a credencial. No templo temos 915.
Para essa sexta-feira. 10 horas da manhã, à noite já se esgotou. Então, a pessoa, às vezes, poxa, mas eu queria fazer essa corrente todos os dias, esses 10 dias. Então, vai em qualquer igreja universal, você pode fazer essa corrente. Você não pode vir aqui no templo, você vai em qualquer igreja universal, inclusive no Brás. Nós temos aqui o Brás que vai estar aberto para as pessoas que excederem, né? E que não podem entrar no templo, poderão ir no Brás, que é pertinho. Do lado, né? Do lado. E como o Brás, tem outras tantas igrejas. Então, as pessoas podem fazer essa corrente de 10 dias. São 10 dias de luta. 10, você sabe, é um número da perfeição. Foram os 10 mandamentos que Deus deu, não é? Então, Deus, naturalmente, vai ver, obviamente, as pessoas fazendo seus esforços, lutando, vindo na igreja não para passear, não para ver, não para como curiosa. Se vier como curiosa, ela não vai receber nada, porque está escrito que a pessoa, para entrar na presença de Deus, ela tem que ter 2 coisas. Primeiro, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito determinado. Por que você vai entrar na presença de Deus? Não, eu vou porque eu quero conhecê-lo, eu quero buscar uma bênção, eu quero buscar uma resposta, enfim. A pessoa que faz isso por conta própria. Cada um tem o seu desejo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ela não pode apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Tem que trazer a oferta, né? Então, a oferta e o pedido. O pedido, melhor dizendo, e a oferta. Então, assim, as pessoas têm que entrar na presença de Deus. Então, 10 dias em que você vai vir no templo, você vai vir no templo ou vai vir na Igreja Universal, e você vai estar, então, em contato direto com Deus. Você não vai precisar nem do pastor, nem do bispo, nem de conversar com ninguém. Basta você chegar, você vai ter o seu encontro pessoal com Deus. Aí a pessoa diz assim, mas bicho, eu não posso fazer isso em casa? Pode, não tenho dúvida que você pode fazer na sua casa. Como não pode? Claro, Deus está em todos os lugares. Só que em casa não há aquele ambiente propício. Jesus criou a igreja justamente para reunir as pessoas que creem num determinado lugar para ter um ambiente propício para entrar na presença dele. Foi por isso que existe a igreja. Para isso que existe a igreja. Senão, não precisaria de igreja. Mas, por exemplo, em casa, você pode buscar o Senhor? Pode. Só que você vai ter que enfrentar o cachorro que late. Você está falando com Deus, o cachorro está latindo, o telefone toca, a campainha da porta bate, alguém chega, grita, a criança chora do lado. Enfim, é um desespero. Quer dizer, desvia a sua atenção. Então, você não tem condições de concentrar a sua fé, concentrar os seus pensamentos, determinar os seus pensamentos. Não tem, porque tudo contribui para que você acabe desanimando. É por isso que a gente, no templo, a gente tem trabalhado para que as pessoas não tragam celular, para que as pessoas não tragam câmera fotográfica, nem filmadora, justamente para que a pessoa venha centrada, ela venha com um objetivo, para que nada venha desviar. Porque o mal gosta disso, de tirar a atenção, de desviar a pessoa. Quando a pessoa está focada, quando ela sai de casa com o propósito dela, com a fé dela materializada, não existe possibilidade de dar errado. Não existe como Deus não te responder. Nós estamos, desde a semana passada, orientando as pessoas a terem um foco, um objetivo. Jesus perguntou para o cego, o que é que tu queres que eu te faça? Parece uma pergunta absurda, perguntar para um cego o que é que ele quer, o que é que ele quer receber, mas Jesus precisa saber o que você quer. O que é que você estava quer? Vendo que ele era cego. Ele sabia de tudo. O que é que você quer? E a oferta, ela prova que não é só de boca, não são só palavras. Você realmente está disposto a pagar o preço, a manifestar a sua fé, a fazer a sua parte, porque você não abre mão daquilo que você deseja. E essa pessoa precisa saber que tudo que ela deseja, ainda que seja impossível, humanamente falando, Deus tem para dar. Ele tem a cura que você quer, ele tem a prosperidade que você quer, ele tem a transformação do seu marido, do seu filho, ele pode mudar a sua vida completamente. Na mão de Deus está tudo que você necessita, desde que você tenha essa disposição de buscá-lo. Muito bem, então
Minha amiga, meu amigo ouvinte, nesta sexta-feira, você que ainda deseja participar começar essa campanha de fé de 10 dias, aqui no templo, nesta sexta-feira nós temos vaga para você. Ainda há vagas, mas você tem que andar rápido, porque essas vagas, provavelmente amanhã já não vai mais haver credencial para isso. Aqui no Brás tem sido o principal ponto de distribuição dessas credenciais, e eu acredito que amanhã já não tenha, não. Então, a partir dessa sexta-feira, dia 22, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos esse trabalho, essa campanha de fé. 10 dias da vitória. 10 dias para a vitória. 10 dias para você dar um basta nessa situação crítica que você tem vivido, essa vida mesquinha que você tem vivido. Se você deseja a nossa ajuda, a partir desta sexta-feira, pela manhã, à tarde e à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aqui no templo, se você quiser participar, só tem vaga para a reunião das 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã, nós teremos a reunião para as pessoas que estão querendo participar aqui no Templo de Salomão, ao lado da Igreja do Brás. Você é o nosso convidado. Nós vamos agora ouvir um testemunho. Eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho. Presta atenção. Qual o seu nome? Rafaela. Rafaela, o que Deus fez na sua vida? Quando eu cheguei, bispo, eu era totalmente perturbada, principalmente pela maldição hereditária. Eu bebia como meu pai bebia, eu fumava como meu pai fumava, eu cheguei a me envolver com mulheres, por muito tempo eu fui bissexual, eu tinha sede de sangue, eu tinha tanta vontade que eu chegava até a tentar provar sangue de alguma forma, ou eu me cortando e bebendo, ou até de outras pessoas. Eu também tinha muita mágoa, uma mágoa terrível, porque quando eu era pré-adolescente eu fui molestada. Então isso fez eu entrar na vida sexual muito cedo. Eu pratiquei sadomasoquismo, também conheci o ocultismo. Eu era muito perturbada, eu tinha a sensação que sempre tinha alguém atrás de mim, sempre alguém colada no pé do ouvido. Onde eu ia, era como se tivesse alguém na minha cola. E vários tipos de perturbações, medo, desejo de suicídio. Eu tentava me matar, mas quando eu ia nos finalmente eu não tinha coragem. Começou com quantos anos isso? Eu sempre tinha eu sentia que tinha uma coisa estranha desde novinha, lá pelos 7 anos. Mas aí quando eu fui crescendo, que eu fui praticando todas essas coisas, isso se fortaleceu mais. Mas desde novinha eu sempre senti que tinha algo estranho comigo. Pensamentos ruins, medo de dormir sozinha, medo do escuro assim, exacerbado. Era desde novinha. Isso durou há quanto tempo? Até os 18 anos, que foi quando eu comecei na corrente. E foi bem difícil no começo. Você levou quanto tempo para se libertar? Foi 4 meses, de chegar na igreja até ter o Espírito Santo. Foi 4 meses. Mas foi uma guerra porque dependia de eu dizer não. Mas quando eu disse também, eu deslanchei, assim. Faz quanto tempo que a tua vida mudou? Faz 5 anos e foi uma grande transformação. Quem olha pra mim hoje, me conheceu antes, não diz que é a mesma pessoa. Meus pais, a minha irmã, amigos que um dia me conheceram no passado, não falam que é a mesma pessoa. Totalmente diferente. Mudou completamente? Completamente. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Antes eu tinha medo do futuro. Eu tinha uma mágoa tão grande desse cara que me molestou, do meu pai, que eu tinha desejo de matar meu pai. Hoje não. Hoje a gente vive bem, a gente convive bem. Tanto que meu pai sempre me elogia, fala que eu sou uma ótima filha. Minha mãe fala que eu sou uma ótima mãe. Hoje eu sou uma profissional diferente, porque eu não tinha expectativa de nada. Eu ia terminar a escola, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha medo do futuro porque eu não sabia o que fazer. Hoje não, eu estou construindo a minha carreira no jornalismo. Hoje eu estou escrevendo até um livro. Então, a coisa está deslanchando, bispo. Está totalmente diferente. Deus te abençoe mais. Parabéns. Então, Jadson e Márcio, vocês veem que ela falou, eu trazia uma maldição hereditária. Maldição hereditária. Tudo que aconteceu com o pai dela, estava acontecendo com ela. E muitas pessoas não sabem que elas têm uma maldição hereditária na vida. E como é que aconteceu a transformação? Como é que ela quebrou essa maldição que ela recebera dos pais? Ela quebrou quando ela começou a dizer não para o que não prestava. Ela começou a dizer não para o que era injusto. Quando ela disse não, eu não aceito isso, que as coisas erradas que ela fazia,
Então, o mal deixou, porque ela determinou isso. E aí, combina com a palavra que Deus falou, jurei. Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Quer dizer, quando nós determinamos o bem, o mal sai fora. Mas enquanto nós não determinarmos a saída do mal, enquanto nós não resistirmos ao mal, ele vai prevalecer na nossa vida. Então, é uma questão de inteligência. Você toma uma atitude de fé de acordo com os pensamentos de Deus. Porque Deus não precisava falar, olha, jurei. Ele não precisava jurar. Mas quando ele fala, jurei, quem é inteligente, quem usa o raciocínio, a razão, vai falar assim, mas poxa, mas como é que Deus, que é o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, precisou jurar? Ele jurou para que nós, humanos, pudéssemos entender a linguagem dele e pudéssemos captar o espírito dele. Olha, tá vendo? Deus jurou porque ele quer fazer isso, ele quer que nós façamos a mesma coisa. Ele quer que nós pensemos como ele pensa. Ele quer que nós pensemos os pensamentos dele. Então, como eu jurei, assim sucederá. Ou melhor, como pensei, assim sucederá. Eu jurei. Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Então, essa jovem, ela fez isso. Ela pensou, ela determinou e tem uma vida transformada. E isso levou 4 meses. Ela vinha vivendo uma vida infernal, amaldiçoada, por muitos anos. Mas em 4 meses ela deu a volta por cima, porque ela determinou. E é isso que as pessoas têm que observar, entendeu? Não é a questão, eu sou religiosa, eu vou na igreja, a minha igreja é tal, a minha igreja é a tal. Não se trata de religião, nós não estamos tratando de religião. Nós não estamos tratando de religião, nós estamos tratando de salvação de vida, de restauração de vida, de transformação de vida, de cancelamento de maldição. Nós estamos tratando de pessoas com uma vida nova, que é o que Deus promete. Você vê que Jesus, quando foi ressuscitar a Lázaro, ele chorou. Jesus chorou. Como é que pode Jesus, Deus, chorar? O choro é para os humanos, mas ele, como era humano, Deus, homem, ele chorou porque ele sentiu na pele, ele sentiu a dor humana. E Deus permanece assim, ele sente a nossa dor. Mas ele não pode fazer além do que ele já fez. Ele dá a dica, ele te dá a receita do bolo. Se você faz ou leva ao forno aquela massa de acordo com a receita, você vai ter um bolo gostoso. Mas se você quer fazer o bolo da sua cabeça, o bolo vai sair um tijolo. Então eu tenho a receita lá. Está lá, 3 ovos. Muito bem, 3 ovos. Uma xícara de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. Um copo de leite. Olha, eu estou dando uma receita aqui da minha cabeça, não vai fazer isso não. Mas eu estou, por exemplo, essa é a receita. Aí você cisma assim, eu vou fazer esse bolo melhor, vou fazer maior. Está dito lá na receita, 3 ovos. Aí você fala, eu vou botar 5. Aí está escrito lá, 1 copo de leite. Aí você fala, não, eu vou botar 2 copos de leite. Aí diz lá, uma pitada de sal. Você bota mais do que uma pitada de sal. Bota lá uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo. Mas você bota açúcar assim à vontade. Você derrama o açúcar à vontade. Você bota farinha de trigo segundo na sua cabeça. Bota o que vem na tua cabeça. Aí quando você bate aquilo e leva no forno, você vai ter um tijolo. Vai ter um tijolo. Aí você vai reclamar com Deus? Você vai reclamar com quem? Você não pode reclamar com ninguém, porque você que usou mal a receita. A receita estava dizendo, faz isso, e você fez ao contrário. Agora, se você obedecer a receita,
Você vai comer um bolo gostoso. Até dá vontade de comer agora, né? Deu fome. Hein? Não, eu estou sentindo até um cheirinho de um bolo aqui. Então, você vê, tudo depende da gente obedecer. Obedecer. Se a gente obedece às leis de trânsito, nós não vamos sofrer acidente. É bem verdade que tem gente que bebe demais e passa para o lado contrário. Mas, quando há obediência de parte a parte, então nós temos paz. Então, as pessoas que nos ouvem e que desejam participar da plenitude da vida que Deus promete, é só seguir a receita dele. Como eu determinei, assim sucederá, assim acontecerá. Então, se você determina... Quando você vem no templo, quando você vem na Igreja Universal do Reino de Deus, você tem que estar munido dessa ferramenta. Não, eu vou ter um encontro com Deus. Eu não vou lá, vou tentar. Não, se você vem tentar, esquece, fica em casa. Você não vem jogar, você não vem arriscar. Você vem já determinado da sua casa. Não, eu vou porque hoje vai ser o dia da minha vitória. A partir dessa sexta-feira, serão 10 dias consecutivamente que nós teremos essa campanha de fé. E todos são bem-vindos. Eu acompanhei essa garota que o senhor acabou de colocar o testemunho. Ela vivia no cemitério, ela fazia coisas horríveis. Só que a pessoa pode estar na pior maldição do mundo. Quando ela quer... Quando ela realmente está disposta a dizer o não para o mal, para a injustiça. Quer dizer, determina. Quando ela determina isso, ela pode estar envolvida com o inferno, ela pode ter feito pacto com o mal, ela pode ter dado a vida dela, pode ter vindo de uma família que foi toda envolvida com bruxaria, com feitiçaria, não interessa. Ela sai dessa situação. A prova é essa garota. Hoje a família dela tem luz, hoje a família dela é diferente, hoje ela é uma boa profissional. Hoje ela está se destacando. Quer dizer, esqueça a sua religião. Olha para a sua situação. Veja os frutos da sua vida. É isso que nós queremos que você pense. Você quer acabar com esse sofrimento? Você não depende de ninguém, nem de nós. Você depende exclusivamente de você. E também a pessoa pensa que, se eu ganhar um dinheiro, eu vou resolver os meus problemas. Não, quem dera que o dinheiro resolvesse os nossos problemas. Não resolve. Você tem, por exemplo, uma doença incurável. Dinheiro vai resolver? Vai curar essa enfermidade? Você pode ir no melhor médico, mas se a doença é incurável... O dono de um plano de saúde, um dos mais famosos do Brasil, esses dias um familiar veio pedir oração por ele. Ele é um dos mais ricos, ele que tem um dos planos de saúde mais famosos do país, está gemendo entre a vida e a morte. Quer dizer, que ele tem assistência médica, tem dinheiro, mas não resolve. Por quê? Porque há problemas que, infelizmente, o dinheiro do mundo inteiro não vai resolver. Se fosse assim, ninguém morreria, né? Se o dinheiro resolver... viveriam mais, né? Viveriam mais. É verdade. Então, é só questão de pensar. Minha amiga, meu amigo, use a sua cabeça. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter cultura, você pode não ter uma instrução melhor. Enfim, você pode ser uma pessoa desempregada, você pode ser uma pessoa rejeitada, até pelos seus próprios pais. Você foi rejeitado, você está rejeitado pelo mundo, mas Deus não rejeita você. Ele não rejeita ninguém que o invoca, ninguém. Por isso que Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus aqui falou isso, você sabia disso? Então, nós temos aí um trabalho, uma campanha de fé para as pessoas rejeitadas, as pessoas necessitadas, sejam pobres, sejam ricas, tenham dinheiro, não tenham dinheiro, tenham oferta, não tenham oferta, não importa. Você é gente, você é alma, você pode mudar, reverter essa situação como tantas outras pessoas reverteram. Por quê? Por conta única e exclusivamente da sua fé. A fé é algo de graça. Deus dá a fé para todas as pessoas. Então, quando você chega na igreja, você já chega com fé. Porque ninguém vem na igreja buscar a Deus sem fé. Se ela vem, é porque ela está movida de fé. E essas pessoas, obviamente, vêm com uma determinação
e vão ser atendidas por conta dessa união, a ligação dela com Deus, através da fé. Então, minha amiga, meu amigo, você é o nosso convidado. Essa campanha de 10 dias é justamente para as pessoas caídas, prostradas, desanimadas, perdidas, doentes, enfermas, né? Pessoas que estão pensando assim, para mim não tem mais jeito. Eu sou um caso perdido. Não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para quem crê nas promessas de Deus. Então, assim, ou como eu pensei, disse o Senhor, assim sucederá. Como eu determinei, assim acontecerá. É o meu pensamento. É o meu pensamento. Aliás, é o nosso pensamento. Nós determinamos, nós pensamos 10 dias de vitória, 10 dias de determinação, 10 dias de contemplação das grandezas de Deus. E é isso que vai acontecer. Quem crê, vem. Quem não crê, fica. Agora, você decide a sua vida. Nós não podemos decidir por ninguém, né? Nossos pensamentos já estão linkados com os pensamentos de Deus. Agora é só você fazer o mesmo. Nós estamos prontos para abençoá-la. Estamos prontos para determinar a vitória total na sua vida. Agora, depende da sua decisão em vir até nós, e nós podemos lhe ajudar e mudar a história da sua vida. E quando a pessoa obedece, ela não precisa que ninguém ponha a mão na cabeça dela. Ela não precisa que ninguém fique orando por ela. Só a determinação em obedecer já faz com que a vida dela desamarre. Nós não vamos orar por ninguém. Você sabia? Nós não vamos orar. Nós vamos determinar. Tem gente que vai pisar no saguão, já vai ser curada. Tem gente que na hora chegou no estacionamento, que antes de entrar no templo já vai ver o poder de Deus. É isso que significa profetizar. É isso que Paulo fala. Eu preferia que todos vós profetizasseis. Por quê? Porque profetizar é determinar aquilo que a pessoa precisa receber. É isso. Simples. Fácil. Muito fácil. Agora, se as pessoas creem, elas recebem. Se elas não creem, então vão ficar de fora. Nem todos que foram a Jesus foram curados. Porque todos uns foram, obviamente, munidos da fé. Outros foram para ver o que estava acontecendo. Curiosos, não receberam nada. Mas aqueles que determinaram, esses receberam. Então, o segredo não é a oração. O segredo é a determinação. A fé exige determinação. Você pensa, e como você pensa, você quer, e como você quer, vai acontecer. É isso que se chama fé. Você obedece, toma atitude de fé e, obviamente, toma a posse daquilo que Deus prometeu. E o senhor vê que isso é tanto para o positivo como para o negativo. Quando a pessoa ficar... Quantas pessoas, quando recebem um resultado negativo, dizem assim, eu sabia que ia dar errado? Quer dizer, você pode alimentar isso para o mal ou para o bem. Se você continuar com seus pensamentos negativos, vou falir, vou quebrar, não tem mais jeito, não tem mais solução, realmente não vai ter. Mas se você colocar dentro de você, por pior a situação que você esteja, eu vou vencer, eu vou sair dessa, eu determino, agosto vai terminar com gosto, com vitórias, aí a situação muda. E é por isso que você não deve deixar se levar por aquilo que você vê. Porque nem sempre nós vemos o que gostaríamos de ver, e nem sempre nós ouvimos o que gostaríamos de ouvir. Mas o que importa não é o que você está vendo ou o que você está ouvindo. O que importa é o que você crê e o que você determina diante de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, eu até gostaria de repetir o testemunho dessa moça, dessa jovem, porque ele é muito, muito, muito importante para despertar a fé das pessoas, para mostrar para as pessoas que não existe caso perdido. Não existe caso perdido. Existem pessoas duvidosas, pessoas que pensam no pior, mas veja, ou melhor, ouça com seus próprios ouvidos o que essa moça passou, que ela estava vivendo e o que aconteceu na vida dela. Vamos repetir. Qual o seu nome?
Rafaela. Rafaela, o que Deus fez na sua vida? Quando eu cheguei, bispo, eu era totalmente perturbada, principalmente pela maldição hereditária. Eu bebia como meu pai bebia, eu fumava como meu pai fumava, eu cheguei a me envolver com mulheres, por muito tempo eu fui bissexual, eu tinha sede de sangue, eu tinha tanta vontade que eu chegava até a tentar provar sangue de alguma forma, ou eu me cortando e bebendo, ou até de outras pessoas. Eu também tinha muita mágoa, uma mágoa terrível, porque quando eu era pré-adolescente eu fui molestada. Então isso fez eu entrar na vida sexual muito cedo. Eu pratiquei sadomasoquismo, também conheci o ocultismo. Eu era muito perturbada, eu tinha a sensação que sempre tinha alguém atrás de mim, sempre alguém colada no pé do ouvido. Onde eu ia, era como se tivesse alguém na minha cola. E vários tipos de perturbações, medo, desejo de suicídio. Eu tentava me matar, mas quando eu ia nos finalmente eu não tinha coragem. Começou com quantos anos isso? Eu sempre tinha eu sentia que tinha uma coisa estranha desde novinha, lá pelos 7 anos. Mas aí quando eu fui crescendo, que eu fui praticando todas essas coisas, isso se fortaleceu mais. Mas desde novinha, eu sempre senti que tinha algo estranho comigo. Pensamentos ruins, medo de dormir sozinha, medo do escuro, assim, exacerbado. Era desde novinha. Isso durou há quanto tempo? Até os 18 anos, que foi quando eu comecei na corrente. E foi bem difícil no começo. Você levou quanto tempo para se libertar? Foi 4 meses, de chegar na igreja até ter o Espírito Santo. Foi 4 meses. Mas foi uma guerra porque dependia de eu dizer não. Mas quando eu disse também, eu deslanchei, assim. Faz quanto tempo que a tua vida mudou? Faz 5 anos e foi uma grande transformação. Quem olha pra mim hoje, me conheceu antes, não diz que é a mesma pessoa. Meus pais, a minha irmã, amigos que um dia me conheceram no passado, não falam que é a mesma pessoa. Totalmente diferente. Mudou completamente? Completamente. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Antes eu tinha medo do futuro. Eu tinha uma mágoa tão grande desse cara que me molestou, do meu pai, que eu tinha desejo de matar meu pai. Hoje não. Hoje a gente vive bem, a gente convive bem. Tanto que meu pai sempre me elogia, fala que eu sou uma ótima filha. Minha mãe fala que eu sou uma ótima mãe. Hoje eu sou uma profissional diferente porque eu não tinha expectativa de nada. Eu ia terminar a escola, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha medo do futuro porque eu não sabia o que fazer. Hoje não, eu estou construindo a minha carreira no jornalismo. Hoje eu estou escrevendo até um livro. Então, a coisa está deslanchando, bispo. Está totalmente diferente. Deus te abençoe mais. Parabéns. Sabia que a palavra, ela tem poder? Uma palavra alegra uma pessoa. Uma palavra entristece. Uma palavra amedronta uma pessoa. E o mal gosta disso. Ele gosta de amedrontar, ele gosta de apavorar, ele gosta de usar pessoas que convivem com você justamente com esse objetivo de fazer você enxergar os problemas com outra dimensão, achando que é impossível de vencê-los, achando que não tem mais solução. E hoje, às 22 horas, nós vamos estar na João Dias, 1800 em Santa Amaro, na zona sul de São Paulo, na grande vigília. E nós vamos falar sobre esse poder da palavra. Qual palavra você deve aceitar, absorver? E qual palavra você deve repreender, expulsar? Qual palavra você deve rejeitar? Nós vamos falar sobre isso na grande vigília. E vamos estar determinando a prosperidade, a mudança da sua vida econômica. Não é só a palavra que a gente tem que ficar fiscalizando, mas o pensamento, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas também às vezes a pessoa não fala nada. E surge, né? E surge os pensamentos negativos, pensamentos de dúvida, pensamentos de fracassos. E esses pensamentos descem para o coração e faz a pessoa ficar com medo. E é aí que deu origem o mal para a vida dela. Quer dizer, abre a porta para o mal agir. Quer dizer, às vezes a pessoa não tem ninguém do lado dela, mas surge aquele pensamento com uma força. E se a pessoa não rejeitar esse pensamento, o mal ganha espaço na vida dela e aquela pessoa valente se torna fraca, se torna impotente. Então, você deve ensinar como repreender, resistir a esses pensamentos. Você tem que ensinar como fazê-lo. Então, hoje à noite, às 10 horas da noite, na João Dias 1800, você fazer isso para que as pessoas sejam municiadas de uma ferramenta, de uma arma que combata todo o mal. Porque o mal vem por meio da dúvida. Um pensamento
Um pensamento do inferno traz dúvida. Uma palavra do inferno traz dúvida, e traz vem medo. para todo mundo, né, bispo? Não tem jeito, vem para o senhor, vem para mim, não tem um que possa dizer que está livre disso. O principal campo de ataque do mal é a mente do ser humano. A palavra, né? A palavra do inferno, o diabo fala. Ele fala conosco como falou com Jesus. Não tenho dúvida. Agora, cabe a cada um de nós resistir. Como? Hoje à noite, às 10 horas da noite. Nós vamos estar na João Dias, eu vou estar atendendo antes e depois da reunião. Se você quer prosperar, se você quer aprender a se defender desses pensamentos, dessas palavras negativas, nós vamos te aguardar. Agora, vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui direto do templo, nós entramos na tua presença e determinamos que todos os enfermos, todos que creem, sejam curados. Essa criatura que não dormiu à noite, que vem sem dormir há alguns dias, devido a tantos problemas de saúde, essa que já tem uma operação marcada, essa criatura que parece que tomou uma surra, dói o corpo todo, seja livre, minha amiga, meu amigo, seja curado agora, seja liberto das trevas, da angústia, da depressão, seja liberto dos pensamentos negativos, seja livre de toda opressão. Receba a luz agora. Eu determino aonde você estiver, que a luz chegue na sua vida, que essa luz abra os seus caminhos, que essa luz ilumine a sua família, que essa luz dissipe as trevas e traga dias iluminados para você. Oh, meu Deus, envolva essa criatura, como nós falamos no decorrer do programa, rejeitada, humilhada, essa criatura que todo mundo, meu Pai, tem deixado ela de lado, e ela não pode contar com ninguém, mas ela pode contar contigo, meu Senhor. Por isso que ela te invoca nesse momento. O Senhor disse que não lança fora nenhuma pessoa que se volta para ti. Então agora abraça essa criatura, dê forças, anime, encoraje, ajude essa criatura a escrever uma nova história, acolha essa pessoa, meu Pai, que até hoje foi uma sofredora, uma escrava, meu Pai do mal, mas agora ela é livre, livre para ir em frente, livre para ser feliz, livre para começar uma vida nova. Oh, meu Deus, responde o nosso clamor. Receba a paz, minha amiga, meu amigo. Esse é o sinal de que Deus está com você agora. Receba a paz. Receba o que você está precisando para fazer a diferença e ser feliz. Receba agora a sua resposta. Receba agora a condição de superar qualquer problema que você está enfrentando. Oh, meu Deus, eu entrego todos nas tuas mãos, sem exceção. Desperta a fé dessa criatura para que ela tenha disposição de chegar agora no Universal e buscar a sua credencial para os 10 dias da vitória. Ou então ir na Universal mais perto da casa dela para fazer esses 10 dias. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Faça mais do que nós pedimos, meu Deus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso
nos teus braços descansar, te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia, te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Eu tenho certeza, minha amiga e meu amigo, que Deus ouviu a nossa oração e o Espírito de Deus está aí contigo. Hoje, então, às 22 horas, vamos estar às 15 também, às 15 e às 22, na João Dias, 1800, em Santa Amaro, na zona sul de São Paulo. Teremos também às 20 horas. Vamos estar atendendo antes e depois e tratando desse assunto que eu creio que interessa a todos. Como vencer os seus pensamentos negativos, as palavras de dúvidas e como tomar posse de coisas grandes. Esse será o tema da palestra hoje. E lembrando que no dia 25 de agosto, a próxima segunda-feira, nós vamos ter o primeiro congresso para o sucesso no templo. Às 22 horas já esgotaram as credenciais. Nós temos das 15 horas algumas. Eu vou levar para João Dias hoje, né? Algumas credenciais, e deve acabar essa semana. Seria importante até terça-feira você vir aqui no templo ou no estacionamento do Brás adquirir a sua credencial, como você pode adquirir também de um dos 10 dias que ainda temos disponíveis para você participar dos 10 dias da vitória. Chegamos ao fim da nossa participação. Que Deus ilumine a todos e até a próxima. Pela manhã me
sacrificar.